A ligação veio às 6h17 da manhã, antes do alarme tocar. Eu reconheci o número da empresa que tinha me dispensado 3 semanas antes e deixei tocar uma vez, 2, 3. Quando atendi, a voz de Martin Shaw, meu antigo diretor, não parecia arrogante como no dia em que mandou eu esvaziar minha mesa. Parecia pequena. Ele disse: Helena, precisamos que você venha agora. Ninguém aqui consegue assinar a liberação. E foi ali que entendi que eles finalmente tinham descoberto o tamanho do corte de custos que fizeram. Meu nome é Helena Duarte, tenho 39 anos, sou engenheira civil licenciada e morei por quase 12 anos em Providence, Rhode Island, trabalhando para a Kessler & Rowe Infrastructure, uma empresa que reformava pontes, viadutos e estruturas públicas antigas na Nova Inglaterra. Eu não era famosa, não dava palestra, não aparecia nos comerciais bonitos da firma. Eu era a mulher que lia cada linha, conferia cada cálculo, segurava cada desastre silencioso antes que ele virasse notícia. E eles me trataram como se eu fosse uma despesa administrativa. Naquela manhã, eu estava sentada na beirada da cama com o celular no ouvido e uma caixa de papelão ainda fechada no canto do quarto. Dentro dela estavam meus livros técnicos, uma caneca trincada, 2 porta-retratos, meu carimbo profissional e uma pasta azul que ninguém na Kessler & Rowe se deu ao trabalho de perguntar por que eu levei comigo. Meu gato Miles esfregou a cabeça no meu tornozelo como se soubesse que eu estava prestes a responder ao homem que tinha me humilhado diante de 17 pessoas. Você está me pedindo para voltar ao escritório? Perguntei. Minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Do outro lado, Martin respirou pelo nariz, impaciente, mas segurando. Eu conhecia aquele som. Era o mesmo som que ele fazia antes de transformar uma ordem em favor. Estamos em uma situação sensível, ele disse. O contrato do corredor leste depende de uma assinatura. Sua assinatura. Eu olhei para a parede branca do meu apartamento e senti algo antigo se mover no meu peito. Não era alegria, era memória. 3 semanas antes, Martin tinha me chamado para a sala de conferência de vidro às 4h45 de uma sexta-feira. A empresa inteira fingiu não perceber, porque todo mundo sabe o que acontece quando o RH aparece com uma pasta bege no fim do expediente. Havia um copo de café frio diante dele e nenhum sinal de vergonha. Ao lado dele estava minha meia-irmã, Paige, recém-promovida a gerente de estratégia, sorrindo com a boca fechada como quem já tinha ensaiado com paixão no espelho. Paige não trabalhava comigo quando entrei na Kessler & Rowe. Ela apareceu 8 anos depois, indicada pelo marido dela, que jogava golfe com um dos sócios. Eu já tinha sobrevivido a inspeções no inverno, reuniões com empreiteiros agressivos e noites inteiras corrigindo relatórios que poderiam custar milhões se saíssem errados. Paige chegou com vestidos claros, palavras como otimização e cultura de performance. E a mesma habilidade que ela tinha desde criança. Fazer os outros parecerem difíceis quando não cediam. Nós crescemos na mesma casa depois que meu pai se casou com a mãe dela. Paige tinha 13 anos, eu tinha 15, e aprendi cedo que algumas pessoas não precisam gritar para tomar espaço. Ela pegava minhas coisas emprestadas, esquecia de devolver e dizia que eu estava sendo possessiva. Contava histórias pela metade e me deixava parecendo cruel. Quando meu pai dizia, você é mais velha, Helena, seja madura, eu engolia. Na Kessler & Rowe, ela só trocou a mesa da cozinha por uma sala de reuniões.
Naquele dia da demissão, Martin dobrou as mãos sobre a mesa e disse que a empresa precisava tomar decisões difíceis. Eu lembro da palavra difíceis, porque ele a disse olhando para meu crachá, não para meu rosto. Falou de redução de custos, reestruturação, eficiência, redundância. Redundância. A palavra ficou parada no ar como uma ofensa bem vestida. Eu tinha assinado mais de 40 liberações estruturais no último ano. Tinha recusado 3 porque os números não fechavam. Tinha evitado um colapso de fachada em Cranston, mas para eles eu era redundante. Paige inclinou a cabeça e disse, você entende, né? Não é, pessoal. Eu quase ri, mas minha garganta fechou. Nada que ela fazia comigo era pessoal quando dava errado para mim. Era orçamento, era família, era reputação, era o momento dela. Martin empurrou a pasta bege na minha direção e disse que meu acesso ao sistema seria encerrado em 1 hora. 1 hora para apagar do computador 11 anos de lealdade. 1 hora para virar uma estranha no prédio onde eu já tinha passado aniversários trabalhando. Eu perguntei quem assumiria minhas responsabilidades técnicas. Martin olhou para Paige antes de responder e aquele pequeno movimento me disse mais do que a frase inteira. Temos uma equipe capaz, ele disse. O processo não depende de uma pessoa só. Paige completou com doçura venenosa. Esse é justamente o problema quando alguém centraliza demais. Eu senti minhas mãos ficarem frias. Durante anos, eles tinham me chamado quando queriam que algo fosse resolvido. Na hora de me descartar, chamaram isso de controle. A sala de vidro ficava no meio do escritório e todos podiam ver silhuetas, gestos. A pasta bege passando de um lado da mesa para o outro. Quando saí, havia uma quietude estranha entre as baias. Pessoas que tinham rido comigo naquela mesma manhã baixaram os olhos para os teclados. Tom, do setor de licitações, tentou se levantar, mas Paige apareceu atrás de mim e disse em voz alta, vamos tornar isso profissional, Helena. Como se eu tivesse feito uma cena. Como se minha simples respiração fosse uma ameaça. Eu juntei minhas coisas em silêncio. Foi isso que mais pareceu incomodar Paige. Ela esperava lágrimas, uma discussão, qualquer coisa que pudesse contar depois como prova de que eu era instável. Mas eu tirei meus livros da prateleira. Enrolei meu carregador, peguei a foto do meu pai comigo na formatura e coloquei tudo na caixa. Quando cheguei à gaveta de baixo, toquei na pasta azul. Era pesada. Dentro estavam cópias de licença, autorizações, correspondências do Departamento Estadual e registros de delegação técnica que eu mantinha por hábito, não por paranoia. Meu pai sempre dizia que papel não é drama, é memória com data. Ele era eletricista e nunca entendeu completamente minha engenharia, mas entendia gente melhor do que qualquer executivo que conheci. Quando morreu 5 anos antes, Paige chegou ao velório atrasada e chorou alto o suficiente para todos olharem. Depois me pediu para não complicar a divisão das ferramentas dele, porque a mãe dela já estava fragilizada. Eu cedi. Cedi tanto naquela família que em algum momento confundiram minha paz com permissão. Na empresa, meu carimbo profissional tinha mais peso do que meu cargo. Isso parecia simples, mas ninguém que vivia de apresentação de PowerPoint parecia entender. Certas liberações de estrutura pública no Estado exigiam a assinatura e o selo de uma engenheira licenciada registrada como responsável técnica do projeto. Não uma gerente, não um diretor, não uma pessoa boa de reunião. A responsável técnica nomeada nos documentos do Corredor Leste era eu. Helena Maria Duarte, PE,
licença ativa, registrada perante o Estado e vinculada aos relatórios de conformidade. Eu sabia disso quando me demitiram. Martin também deveria saber. Paige certamente não sabia, porque para ela o mundo era dividido entre quem parecia importante e quem podia ser usado. Ainda assim, quando peguei a pasta azul, não pensei em vingança. Pensei em proteção. Proteção para mim, para minha licença, para qualquer pessoa que atravessasse aquelas pontes depois que a empresa decidisse economizar onde não devia. Saí com a caixa nos braços, passando pelo logotipo prateado da Kessler & Rowe e prometi a mim mesma que nunca mais defenderia um lugar que me descartou. O segurança do térreo, Luiz, segurou a porta para mim. Ele era um homem baixo, de barba grisalha, que sempre me cumprimentava pelo nome. Naquele dia, ele olhou para a caixa e disse baixinho: "Sinto muito, senhora Duarte." Foi a única frase humana que ouvi naquele prédio. No estacionamento, uma garoa fina começou a bater no papelão. E eu apertei a caixa contra o peito como se ela fosse algo vivo. Não chorei até entrar no carro. Quando chorei, foi sem som. Eu já tinha aprendido isso em casa. Nas semanas seguintes, a empresa continuou funcionando sem mim, pelo menos por fora. Vi Paige postar no LinkedIn uma foto da equipe sorrindo sob a legenda "Novos tempos pedem coragem para simplificar." Na imagem, minha cadeira não aparecia, mas eu sabia exatamente onde ela ficava. 3 pessoas curtiram e me mandaram mensagem privada pedindo desculpas por não terem dito nada. Eu respondi com educação, não porque estava bem, mas porque eu não queria desperdiçar minha dor dando espetáculo para gente que tinha escolhido silêncio quando importava. Arrumei trabalhos pequenos de consultoria, revisei projetos para uma firma menor em Warwick e comecei a dormir melhor. Era estranho perceber que meu corpo não acordava mais tenso às 3 da manhã pensando em e-mails de Martin. Ainda assim, a ferida não fechava limpa. O que me machucava não era apenas perder o emprego. Era ter sido apagada por pessoas que sabiam exatamente quanto eu segurava. Era Paige sentada naquela sala, assistindo ao meu constrangimento com olhos tranquilos, como se finalmente tivesse conseguido levar para o trabalho a velha dinâmica da nossa cozinha. Minha madrasta, Elaine, me ligou 2 dias depois da demissão. Não perguntou se eu precisava de dinheiro, comida ou companhia. Perguntou se eu poderia não criar clima no aniversário de Paige, porque ela estava sob muita pressão. Eu fiquei parada no corredor do mercado segurando uma caixa de ovos. Ela ajudou a me demitir, eu disse. Elaine suspirou como se eu fosse uma adolescente difícil. Sua irmã sempre teve ambição. Você não pode punir uma pessoa por crescer. Foi ali que entendi que, para minha família, minha perda era apenas um detalhe inconveniente na narrativa dela. Então, naquela manhã da ligação, quando Martin disse que precisava da minha assinatura, eu ouvi muito mais do que um pedido profissional. Ouvi a sala de vidro. Ouvi Paige dizendo que eu centralizava demais. Ouvi Elaine dizendo que a ambição não devia ser punida. Ouvi meu próprio silêncio sendo confundido com derrota. Fiquei alguns segundos sem responder e Martin preencheu o vazio com pressa. Helena, o Estado está exigindo a liberação final hoje. Se isso não sair, perdemos a janela de financiamento. Eu caminhei até a cozinha, coloquei o celular no Viva Voz e comecei a preparar café. Não porque precisava de café, mas porque precisava de um gesto comum para manter minhas mãos firmes.
Martin, eu disse, vocês encerraram meu acesso, removeram meu nome da equipe interna e comunicaram aos clientes que eu não estava mais vinculada ao projeto. O que exatamente vocês querem que eu assine? Ele ficou quieto. Ao fundo ouvi vozes abafadas, talvez em uma sala de conferência. Então veio a voz de Paige, baixa, mas reconhecível. Diz para ela parar de ser dramática. Aquela frase atravessou o telefone como uma agulha velha. Dramática. Era assim que ela chamava qualquer limite meu, desde os 13 anos. Quando eu reclamava que ela usava minhas roupas sem pedir, eu era dramática. Quando eu dizia que ela mentiu para meu pai, eu era dramática. Quando eu não quis dividir a herança emocional do meu próprio luto com a conveniência dela, eu era dramática. E agora, quando uma empresa inteira tinha esquecido que a lei não obedecia à arrogância deles, eu continuava sendo dramática. Paige, está aí? Perguntei. Martin pigarreou. Estamos todos tentando resolver uma situação que pode prejudicar muita gente. E engraçado, como a culpa sempre ficava coletiva quando a consequência chegava. Antes, a decisão tinha sido eficiente. Agora, o problema podia prejudicar muita gente. Eu despejei o café na caneca trincada que tinha trazido da minha antiga mesa. A rachadura perto da alça parecia pequena, mas eu sabia que, se a água estivesse quente demais, ela poderia abrir. Estruturas também avisam antes de falhar. Pessoas também. Eu não vou ao escritório sem um pedido formal por escrito, eu disse. E não vou assinar nada sem revisar o pacote completo, os cálculos finais, as inspeções de campo, os relatórios de alteração e a cadeia de responsabilidade desde o dia em que fui desligada. Do outro lado, Martin soltou uma risada curta, sem humor. Helena, não temos tempo para isso. Eu encostei a caneca na bancada. Vocês tiveram 11 anos para entender meu trabalho. Tiveram 3 semanas para perceber minha ausência. Tempo não é meu problema agora. Houve outro silêncio, dessa vez mais pesado. Eu podia imaginar Paige apertando os lábios, talvez revirando os olhos para uma plateia de diretores que finalmente começava a entender que carisma não sela relatório. Martin tentou uma última vez usar a voz de chefe. Nós podemos discutir uma compensação. Eu olhei para a pasta azul na mesa da sala, onde meu carimbo estava guardado em uma caixa preta. Não é uma questão de compensação. Respondi. É uma questão de responsabilidade legal. E minha licença não é um band-aid para erro executivo. Ele disse meu nome com aquela falsa intimidade que executivos usam quando descobrem que precisam de alguém que desprezaram. Helena, por favor! A palavra por favor quase me fez rir. Não porque era engraçada, mas porque chegou tarde demais, vestida com urgência que não era minha. Pedi que enviassem tudo por e-mail, incluindo quem tinha autorizado a substituição das revisões depois da minha saída. Martin hesitou. Paige murmurou algo que não entendi. Então a linha ficou muda por 2 segundos e uma nova voz entrou na chamada. Era Richard Kessler. Um dos fundadores, um homem que raramente falava comigo quando eu trabalhava lá, embora assinasse bônus em reuniões, dizendo que éramos uma família. Helena, ele disse, vamos ser razoáveis. Senti a frase se encaixar no mesmo lugar onde minha madrasta colocava seja madura. Razoável, naquela língua. Significava aceite menos para que alguém mais poderoso não fique desconfortável. Respirei devagar. Lá fora, Providence começava a acordar. Carros passando na rua estreita, um caminhão de lixo rangendo na esquina. Eu estou sendo razoável, respondi. É por isso que ainda estou nesta ligação.
Richard ficou quieto e, naquele intervalo, eu soube que a história tinha virado. Não porque eu tinha vencido, ainda não. Mas porque, pela primeira vez, aquelas pessoas estavam falando comigo sem a proteção da minha necessidade. Eu não precisava daquele emprego. Eles precisavam da minha assinatura. E mais do que isso, precisavam que eu fingisse que nada tinha acontecido entre a sala de vidro e aquela manhã. O e-mail chegou 7 minutos depois. O assunto dizia: urgente, liberação técnica corredor leste. Havia anexos, muitos anexos, nomes de arquivos confusos, versões finais que não pareciam finais, planilhas alteradas depois da minha saída e uma carta pronta para assinatura com meu nome ainda impresso no rodapé. Meu nome. 3 semanas depois de me chamarem de custo cortável, ele continuava ali, sustentando a legalidade de um projeto de milhões. Abri o primeiro arquivo e vi imediatamente algo que fez meu estômago endurecer. A data da última inspeção tinha sido alterada, não por mim. O relatório dizia que eu estivera presente em uma vistoria na terça-feira anterior, às 8h30 da manhã, no canteiro do corredor leste. Mas naquela terça-feira, às 8h30, eu estava em uma entrevista de consultoria em Warwick, assinando uma lista de visitantes diante de uma recepcionista chamada Denise. A Kessler & Rowe não precisava apenas da minha assinatura. Alguém lá dentro já tinha tentado usar meu nome sem mim. E agora estavam com medo de eu descobrir. Eu não cliquei em mais nada por quase 1 minuto. Fiquei olhando para meu nome naquela linha falsa, sentindo uma raiva tão fria que não parecia raiva. Parecia cálculo. O relatório dizia que eu havia verificado pessoalmente as juntas de expansão, revisado as placas de ancoragem e autorizado a sequência final de concretagem. Cada frase era escrita no estilo seco que eu usava, mas não era minha. Alguém tinha aprendido minha voz técnica o suficiente para falsificar presença, mas não o suficiente para entender o risco. Baixei todos os anexos antes que alguém se arrependesse de ter enviado. Salvei em uma pasta local, depois em um drive externo, depois imprimi o e-mail inteiro com cabeçalhos completos. Meu coração batia rápido, mas minhas mãos ficaram precisas. Era uma coisa estranha sobre trauma. Ele podia me derrubar por dentro e, ao mesmo tempo, tornar meus movimentos quase cirúrgicos. A pasta azul estava aberta na mesa, meu carimbo profissional dentro da caixa preta, intacto. Pela primeira vez, ele parecia menos uma ferramenta e mais uma porta trancada. Respondi ao e-mail com uma frase simples. Recebi os documentos. Identifiquei inconsistências materiais e não autorizo o uso do meu nome, assinatura, selo, presença ou responsabilidade profissional em qualquer relatório produzido após meu desligamento. Li 3 vezes antes de enviar. Não escrevi acusação, não escrevi ameaça, não dei a eles uma palavra emocional para usar contra mim. Apenas fatos. Fatos têm uma elegância cruel quando alguém construiu uma mentira esperando que você entrasse em pânico. A resposta não veio por e-mail, veio por ligação. Martin tentou primeiro, depois Richard, depois um número que eu não conhecia, mas imaginei ser do jurídico. Não atendi. Às 9h12, Paige mandou uma mensagem no grupo da família, algo que ela nunca fazia durante o horário de trabalho. A Helena está colocando muita gente em risco por ressentimento. Mãe, você pode falar com ela? Eu olhei para a tela e senti a antiga humilhação doméstica entrar pela porta dos fundos. Quando eles não conseguiam controlar meu profissionalismo, chamavam minha família para controlar minha culpa. Elaine respondeu em menos de 1 minuto.
Helena, pelo amor de Deus, não faça disso uma guerra. A mensagem ficou ali, pequena e brilhante, como se guerra fosse o nome do meu limite e não da fraude que tentavam empurrar sobre mim. Digitei e apaguei 3 respostas. No fim, escrevi apenas: não posso assinar documentos que não revisei, nem fingir que estive onde não estive. Paige respondeu com um emoji de suspiro. Um emoji. Era assim que ela reduzia minha licença, minha reputação e a segurança pública a uma birra inconveniente. Naquela tarde, recebi uma carta formal da Kessler & Rowe dizendo que minha cooperação era esperada conforme minha obrigação profissional de transição. Eles anexaram uma cláusula genérica do meu antigo contrato, destacada em amarelo, como se marca-texto pudesse mudar lei estadual. A palavra cooperação apareceu 4 vezes. Nenhuma vez apareceu a palavra falsificação. Nenhuma vez apareceu a palavra inspeção. Nenhuma vez apareceu a pergunta mais simples: quem autorizou que meu nome permanecesse ativo depois que me expulsaram pela porta da frente? Passei o resto do dia reconstruindo minha própria terça-feira. Encontrei o e-mail de confirmação da entrevista em Warwick, a mensagem de estacionamento, o recibo do café comprado às 8h04, o crachá temporário fotografado pela recepcionista porque a impressora tinha falhado. Liguei para Denise e expliquei com cuidado que talvez precisasse confirmar minha presença naquele prédio. Ela não perguntou demais. Só disse: claro, senhora Duarte. Temos o registro de entrada e câmera no lobby. A voz dela foi mais gentil do que qualquer voz da minha antiga empresa naquele mês. Às 17h30, Tom me ligou do celular pessoal. Atendi porque Tom nunca ligava sem motivo. Ele falou baixo, como se estivesse escondido no próprio carro. Helena, eu não posso ficar muito tempo. Atrás dele havia som de trânsito e uma buzina distante. Ele disse que o escritório estava em caos, que o Estado tinha travado a liberação, que Richard estava furioso e que Paige estava dizendo a todos que eu tinha deixado o projeto desorganizado de propósito. Fechei os olhos. Claro, a mentira precisava de uma vilã e eu já tinha sido treinada para o papel. Tom me contou que 2 dias depois da minha demissão, Paige reuniu a equipe em uma sala menor, não a de vidro, e disse que a transição seria limpa, porque eu tinha documentado tudo. Quando o engenheiro júnior perguntou quem assinaria a liberação, ela respondeu que era apenas um detalhe administrativo. Tom disse que Martin não corrigiu. Ninguém corrigiu. A verdade estava sentada na sala, mas era desconfortável demais para levantar a mão. Depois, quando perceberam o erro, já era tarde demais para admitir sem expor a arrogância de todos. Tem mais, Tom sussurrou. Ele me disse que vira uma versão do relatório com comentários internos e que um dos comentários tinha o nome de Paige. Não assinatura formal, não aprovação técnica, apenas uma instrução no documento. Manter linguagem alinhada ao padrão de Helena para evitar retrabalho com o cliente. Eu fiquei tão quieta que Tom perguntou se eu ainda estava ali. Estava. Só tinha entendido que Paige não apenas assistiu à minha queda. Ela tentou vestir minha competência como uma roupa emprestada. Naquela noite, minha família fez o que sempre fazia quando Paige criava um incêndio e me entregava o balde vazio. Meu irmão mais novo, Aaron, mandou mensagem dizendo que eu devia pensar nas pessoas comuns que poderiam perder emprego. Minha madrasta deixou um áudio de 2 minutos falando sobre perdão, família e como meu pai ficaria triste vendo 2 irmãs brigando. Ela não mencionou que meu pai
tinha me ensinado a nunca assinar trabalho de outro homem. Família, na boca deles, era uma corda, sempre amarrada no meu pulso. Eu escutei o áudio uma vez só. Elaine disse que Paige estava chorando, que o marido de Paige estava preocupado, que a reputação dela podia ser destruída se aquilo virasse denúncia. A reputação dela. Eu fiquei sentada no chão da sala, encostada no sofá, com Miles dormindo ao lado da pasta azul. Senti vontade de gritar, não com eles, mas com a versão mais jovem de mim, que ainda esperava que alguém dissesse, Helena? Isso foi errado. Ninguém disse. Então eu tive que dizer por mim. No dia seguinte, a história escapou para dentro da indústria como fumaça por baixo de porta. Não com meu nome completo, mas perto o suficiente. Um grande projeto estadual parado porque uma engenheira dispensada se recusava a assinar. Um diretor comentou com outro. Um fornecedor contou para um fiscal. Uma pessoa que não sabia nada decidiu que eu estava tentando negociar dinheiro. Recebi 2 mensagens frias de contatos antigos perguntando se eu estava bem. Eu conhecia aquela pergunta. Não era cuidado. Era sondagem. O pior veio quando um post anônimo apareceu em um fórum local de construção. Dizia que certos profissionais seguravam projetos públicos por ego depois de serem desligados. Não mencionava minha empresa, mas falava em Providence, Corredor Leste e Liberação Final. Paige sempre gostou de deixar a faca sem digitais. Olhei para o texto e reconheci uma expressão dela, mentalidade de dona do processo. Ela tinha usado a mesma frase contra mim na reunião da demissão. A humilhação agora não estava mais atrás de vidro. Estava online, educada e venenosa. Eu tirei prints com data, hora e URL. Não respondi. Minha primeira vontade foi escrever um parágrafo brilhante, desmontar cada acusação e expor a mentira inteira na frente de estranhos. Mas aprendi que certas verdades perdem força quando você entrega cedo demais. Em vez disso, abri uma planilha e comecei a montar uma linha do tempo. Data do desligamento, cancelamento de acesso, alterações no relatório, suposta inspeção, e-mails recebidos, ligações perdidas, mensagens da família. Cada célula preenchida era uma pequena devolução de poder. Na sexta-feira daquela semana, recebi um convite de calendário para uma reunião na Kessler & Row. O título era Alinhamento Final, Assinatura e Encerramento. Eles tinham marcado para segunda-feira, 8 horas, na mesma sala de vidro onde me demitiram. O convite incluía Martin, Richard, Paige, o jurídico interno e 2 pessoas do departamento estadual. Meu nome aparecia como participante externa. 3 semanas antes, eu era descusto. Agora, eu era externa quando convinha e responsável quando eles precisavam. Abaixo do convite havia uma nota de Paige. Acho melhor resolvermos isso de maneira adulta. Fiquei olhando para aquela frase até ela perder sentido. Adulta para Paige significava eu entrar calada, assinar algo que me colocaria em risco, agradecer por talvez receber um cheque e sair carregando a culpa como se fosse maturidade. Ela não entendia que eu tinha sido adulta a vida inteira por nós duas. Eu tinha sido adulta quando cedi minhas coisas, minhas datas, meu luto, minha mesa. Agora eu seria responsável. Era diferente. Passei o fim de semana revisando documentos como se estivesse preparando uma inspeção, não uma defesa pessoal. Comparei versões e encontrei metadados que mostravam alterações feitas após meu desligamento e identifiquei mudanças em termos técnicos que eu jamais teria usado. O relatório dizia:
aceitável dentro de tolerâncias visuais, em um trecho onde eu sempre exigia medição instrumentada. Quem escreveu aquilo achava que engenharia era aparência. Talvez fosse esse o pecado original da Kessler & Rowe sob Page. Confundir apresentação com integridade. No domingo à noite, recebi um e-mail de um endereço pessoal que não reconheci. O assunto era apenas: você precisa ver isso. Dentro havia uma captura de tela de um chat interno. O remetente apagou nomes, mas esqueceu de cortar a barra lateral. Vi o ícone de Paige, a foto dela em um blazer branco. A mensagem dela dizia: não podemos deixar Helena transformar isso em questão ética. Posicionem como ressentimento pós-demissão. Abaixo. Martin respondeu, sem acusar diretamente. Só plantem dúvida. Fiquei imóvel. Eles não estavam apenas errados. Eles estavam coordenando. Eu não sabia quem tinha enviado e não tentei descobrir. Salvei a imagem, exportei o e-mail, preservei o cabeçalho. Depois sentei à mesa e escrevi uma carta formal para a diretoria e para o jurídico. Não enviei ainda, apenas escrevi. Nela, declarei que eu compareceria à reunião como ex-responsável técnica para esclarecer limites legais, mas que não assinaria nenhum documento sem auditoria independente. Incluí uma frase que treme ao digitar: qualquer uso não autorizado do meu nome ou será tratado como violação profissional e possível fraude documental. Na manhã de segunda-feira, vesti o terno azul marinho que eu usava em inspeções importantes, não em reuniões políticas. Prendi o cabelo baixo, coloquei a pasta azul dentro da bolsa e deixei o carimbo em casa. Esse detalhe importava. Eles queriam a imagem de uma engenheira entrando com o selo como se fosse uma caneta. Eu levei apenas papel, memória e limites. Antes de sair, olhei para a caixa preta sobre a estante. Meu carimbo ficou ali, fechado, como uma resposta silenciosa que ninguém poderia arrancar das minhas mãos. Quando cheguei ao prédio, Luiz estava no saguão. Ele me reconheceu imediatamente e seus olhos foram para a bolsa no meu ombro. Bom dia, senhora Duarte, disse ele, com a mesma dignidade simples de antes. Eu sorri pela primeira vez em dias. O logotipo prateado ainda brilhava atrás dele, tentando parecer sólido, mas eu sabia que estruturas podem parecer firmes na superfície, enquanto uma fissura corre por dentro. Subi no elevador com a sensação estranha de voltar a uma casa onde ninguém nunca tinha me deixado morar de verdade. A sala de vidro estava cheia quando entrei. Martin estava em pé, falando com o jurídico. Richard estava sentado à cabeceira, o rosto duro. Paige ocupava uma cadeira perto da tela, vestida de creme, impecável, como se neutralidade fosse uma cor. Duas representantes do Estado estavam do outro lado da mesa com pastas fechadas. Quando Paige me viu, sorriu sem mostrar os dentes. Obrigada por finalmente vir, disse ela. Finalmente, como se o atraso fosse meu, como se a mentira estivesse esperando a educação da pessoa que tentou engolir. Sentei sem pedir permissão. Coloquei a pasta azul diante de mim, fechei as mãos sobre ela e olhei para todos por alguns segundos. Martin começou com voz ensaiada, dizendo que havia urgência operacional e interesse público. Richard falou de empregos, prazos e reputação institucional. Paige falou de colaboração. Todos deram voltas elegantes em torno de um fato simples. Queriam que eu colocasse meu nome no fim de um relatório alterado depois que me descartaram. Quando terminaram, a sala parecia satisfeita consigo mesma. A advogada interna empurrou uma folha na minha direção. Preparamos uma declaração limitada,
disse ela. A senhora apenas confirma que participou do desenvolvimento substancial do projeto e autoriza a conclusão administrativa. Apenas. Eu olhei para a folha e notei que não havia uma única frase dizendo que eu não tinha revisado a versão final. Não havia proteção para minha licença. Não havia correção sobre a inspeção falsa. Era uma armadilha educada, impressa em papel timbrado. Sorri de leve, não por alegria, mas porque finalmente vi o desenho completo. Antes de qualquer conversa sobre assinatura, eu disse: precisamos falar sobre a inspeção de terça-feira. A sala mudou de temperatura. Paige abaixou os olhos para o notebook. Martin ficou imóvel. Uma das representantes do Estado abriu a pasta devagar. Eu tirei da minha bolsa a cópia do relatório que dizia que eu estivera no canteiro às 8h30. Coloquei ao lado do meu comprovante de entrada em Warwick, do recibo do café, do e-mail da entrevista e da confirmação da recepcionista. Não levantei a voz. Não precisei. Richard foi o primeiro a reagir. Isso deve ser um erro de versão. Eu virei uma página. Então precisamos identificar quem criou a versão, quem revisou e quem enviou ao Estado. Paige soltou uma risada curta. Helena, ninguém está dizendo que você esteve fisicamente lá. É linguagem padrão. Olhei para ela. Por um segundo, deixei que toda a nossa infância passasse entre nós sem ser nomeada. Paige, eu disse, linguagem padrão não coloca uma pessoa em um lugar onde ela não estava. Isso se chama registro falso. Ela ficou vermelha, mas não perdeu o controle ainda. Paige era boa demais para cair no primeiro golpe. Ela colocou as mãos sobre a mesa e falou para as representantes do Estado, não para mim. Disse que eu sempre fui muito protetora com o meu trabalho, que a transição tinha sido difícil, que talvez eu estivesse interpretando documentos internos com carga emocional. A frase veio polida, quase preocupada. Era o mesmo veneno de sempre, transformar minha precisão em instabilidade. Só que, naquela sala, havia gente que entendia o peso de uma palavra registrada. A representante mais velha do Estado, uma mulher chamada Marjorie Vance, perguntou quem era atualmente o responsável técnico registrado no projeto. Martin abriu a boca, fechou, olhou para o jurídico. A advogada respondeu que a documentação de atualização estava em processo. Marjorie levantou as sobrancelhas. Então, até este momento, continua sendo a senhora Duarte. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio foi a primeira verdade honesta que ouvi da Kessler & Rowe em semanas. Ele ficou no centro da mesa, maior do que qualquer assinatura. Eu poderia ter encerrado tudo ali. Poderia ter ido embora, depois de dizer que não assinaria. Mas Paige ainda precisava tentar me empurrar para dentro da culpa. Ela se inclinou e falou baixo o suficiente para parecer íntima, alto o suficiente para todos ouvirem. Você quer mesmo ser a pessoa que derruba um projeto público só para provar um ponto? Meu peito apertou, não porque ela estava certa, mas porque aquela frase tinha a forma exata da minha infância. Você quer mesmo estragar o jantar? Você quer mesmo fazer seu pai sofrer? Você quer mesmo ser difícil? Foi então que meu celular vibrou dentro da bolsa. Não olhei na hora. Continuei encarando Paige até ela desviar os olhos. A reunião terminou sem assinatura, com o Estado exigindo uma revisão formal e a empresa tentando parecer colaborativa enquanto sangrava por dentro. Quando saí da sala, minhas pernas tremiam tanto que precisei parar no corredor dos banheiros antes de chegar ao elevador. Só então peguei o celular. Havia uma mensagem de voz de tom. A transcrição automática mostrava apenas uma frase.
Helena, eles vão tentar jogar tudo em você. A voz de Tom no áudio tremia de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Ele não era dramático, não era impulsivo, não era o tipo de homem que criava teorias no estacionamento. Ele disse que Paige tinha acabado de sair de uma reunião com Richard, Martin e o jurídico, e que a nova estratégia era simples: afirmar que eu deixei pendências sem registrar, escondi documentos críticos e depois usei minha própria omissão como vantagem. Ouvi o áudio 2 vezes. Na terceira, parei na palavra escondi e senti meu estômago virar pedra. Entrei no elevador ainda dentro do prédio da Kessler & Row, mas não apertei o botão do térreo imediatamente. Fiquei ali sozinho, olhando meu reflexo distorcido no metal das portas, segurando a pasta azul contra o peito. Eles tinham me chamado de custo depois de ressentida. Agora queriam me chamar de negligente. Era uma progressão quase limpa. Primeiro tiravam minha cadeira, depois tiravam minha voz. Por fim, tentavam tirar minha integridade. E integridade era a única coisa que eu nunca tinha negociado com ninguém. Quando as portas abriram no saguão, quando Luiz olhou para mim de novo. Talvez tenha visto algo no meu rosto, porque não disse nada sobre a reunião. Apenas colocou um envelope pequeno sobre o balcão e empurrou na minha direção. A senhora deixou isso na sua mesa no último dia, ele falou baixo. Olhei para o envelope marrom, sem remetente, com meu nome escrito em letra apressada. Alguém me pediu para guardar caso voltasse. Eu perguntei quem. Luiz olhou para as câmeras do teto. Melhor eu não saber demais. Só abri o envelope dentro do carro, com as portas trancadas. Havia um pendrive preto e um bilhete dobrado. O bilhete dizia: "Você sempre dizia para manter cópia do que importa. Eu finalmente aprendi." Não tinha assinatura, mas reconheci a letra de Nina Caldwell, uma engenheira júnior que eu tinha treinado no primeiro ano dela. Nina era quieta, brilhante, e Paige costumava chamá-la de técnica demais, como se aquilo fosse defeito. Segurei o pendrive entre os dedos e senti uma mistura dolorosa de gratidão e medo. Não conectei o dispositivo no meu computador pessoal. Fui até a biblioteca pública perto da Benefit Street, sentei em um computador isolado e abri o conteúdo sem fazer login em nada. Havia 3 pastas. A primeira se chamava Versões antes da saída. A segunda, depois. A terceira, Reunião Paige. Dentro da última havia um arquivo de áudio curto, gravado com som abafado, talvez de dentro de uma bolsa. Cliquei e ouvi a voz de Paige. Limpa o suficiente para me cortar. Não precisamos da Helena, só precisamos do padrão dela. Parei o áudio. Respirei. Continuei. Martin perguntou se aquilo não seria um problema regulatório. Paige respondeu que ninguém estava falsificando a assinatura, apenas preservando continuidade narrativa. Richard disse que o Estado não lia tudo. Só precisava de consistência. Depois Paige riu e falou: Helena vai chiar, mas ela sempre volta quando fazem ela se sentir responsável. Fechei os olhos. Ali estava. Não a fraude inteira, talvez, mas a intenção. Eles não tinham apenas cometido um erro administrativo. Tinham contado com a minha consciência como parte do plano. Copiei os arquivos para 2 drives novos comprados naquela mesma tarde e deixei o original intacto. Imprimi a lista de metadados que mostrava nomes de usuários, horários de alteração e comentários internos. Nina tinha salvo versões com marcações que eu jamais teria visto por fora. Um trecho do relatório original dizia pendente de ensaio ultrassônico. Na versão enviada ao Estado,
A frase virou ensaio visual satisfatório. A diferença parecia pequena para quem gostava de slides. Para mim, era um buraco aberto no chão. Naquela noite, Paige bateu na porta do meu apartamento. Não ligou antes. Não avisou. Apenas apareceu no corredor com um casaco caro e o rosto ensaiado de irmã, preocupada. Vi pelo olho mágico e quase não abri. Mas alguma parte de mim queria ver, sem a mesa de vidro entre nós, como ela tentaria vender aquela mentira. Deixei a corrente presa e abri só uma fresta. Ela olhou para a corrente primeiro, depois para mim. Sério? Disse. Agora somos esse tipo de família? Que tipo? Perguntei. Minha voz estava baixa. Paige suspirou e abraçou o próprio corpo, como se eu a tivesse colocado no frio de propósito. Eu vim conversar como sua irmã. A palavra irmã, na boca dela, sempre chegava quando chefe, colega ou gerente não bastava. Eu não soltei a corrente. Ela continuou dizendo que tudo tinha saído do controle, que Martin estava pressionando todo mundo, que Richard era de outra geração e não entendia a sensibilidade das coisas. Reparei que mesmo pedindo compreensão, ela distribuía culpa como quem arruma uma mesa. Você mandou manter minha linguagem no relatório, eu disse. Paige piscou só uma vez. Foi rápido, mas vi. Isso foi tirado de contexto. Qual contexto torna aceitável parecer que eu revisei algo que não revisei? Ela apertou os lábios. Você sempre faz isso. Transforma processo em moralidade. Às vezes, no mundo real, as coisas precisam andar. A frase dela ficou no corredor como cheiro de queimado. No mundo real. Como se segurança fosse luxo. Como se lei fosse obstáculo. Como se minha recusa fosse vaidade. Ela então mudou o tom. Ficou mais macia. Disse que Elaine estava passando mal de preocupação, que Aaron achava tudo desnecessário, que meu pai teria odiado ver a família exposta. Meu pai. Ela puxou o nome dele como se fosse uma relíquia comum entre nós. Senti a velha dor subir, mas dessa vez não me puxou para baixo. Não use meu pai para me convencer a assinar mentira, eu disse. Paige olhou para mim com uma frieza que quase me aliviou, porque finalmente era honesta. Você sempre quis parecer melhor do que nós. Houve um tempo em que essa frase teria me destruído. Eu teria passado a noite tentando provar que não, que eu só queria ser justa, que eu também errava, que não me achava superior. Naquele corredor, com a corrente ainda presa, entendi que algumas acusações são convites para julgamento eterno. Recusei. Não quero parecer melhor do que ninguém, respondi. Quero não perder minha licença por causa da sua ambição. Paige deu um passo para trás. Pela primeira vez, o rosto dela perdeu a pintura da preocupação. Você acha que vai sair limpa disso? Ela perguntou. Não foi grito, foi ameaça baixa, do tipo que pessoas educadas usam porque sabem que a parede escuta menos do que uma sala cheia. A empresa tem recursos. Você tem o quê? Uma pasta velha? Olhei para a abertura estreita entre nós, para os olhos dela tão parecidos com os da menina que sorria quando meu pai acreditava nela. Tenho datas, eu disse. E datas não se importam com sobrenome. Fechei a porta antes que ela respondesse. Na manhã seguinte, recebi uma notificação formal da diretoria da Kessler & Rowe. Diziam que eu poderia ser responsabilizada por danos se minha retenção de informações técnicas causasse perda de financiamento. A carta era agressiva, mas cuidadosa. Tentava me assustar sem admitir o ponto central. Encaminhei tudo para um advogado de ética profissional recomendado por uma colega de Warwick, um homem chamado Samuel Ortiz. Ele me atendeu por vídeo no fim da tarde, com pilhas de processos atrás dele e uma expressão
que não desperdiçava emoção. Samuel ouviu mais do que falou. Isso me fez confiar nele. Quando terminei, ele pediu os documentos, os e-mails originais, o áudio, os metadados e qualquer prova da minha presença em Warwick. Depois disse algo que ficou comigo. Eles estão tentando transformar uma obrigação legal deles em uma obrigação emocional sua. Eu fiquei quieta. Ele continuou. Não responda por telefone, não negocie sem registro. E não entregue seu selo a ninguém, nem por 5 segundos. Olhei para a caixa preta na estante. Ele nem saiu de casa, respondi. Nos dias seguintes, a pressão veio por todos os lados. Elaine me mandou flores com um cartão dizendo família acima de orgulho. Aaron apareceu no meu trabalho de consultoria, constrangido, pedindo que eu, pelo menos, facilitasse uma saída. Uma antiga colega me enviou prints de Paige contando que eu estava tentando extorquir a empresa. Nenhuma dessas coisas me surpreendeu, e essa talvez tenha sido a parte mais triste. Quando um padrão se repete por tempo suficiente, a decepção deixa de ser queda e vira confirmação. A única pessoa que me surpreendeu foi Nina. Ela me ligou de um número desconhecido e chorou antes de conseguir falar. Disse que tinha medo de perder o emprego, medo de nunca mais trabalhar na área, medo de ter exagerado ao guardar arquivos. Eu deixei que ela respirasse. Depois disse a verdade. Você não exagerou, você preservou o registro. Ela contou que Paige tinha pedido para ela limpar comentários antigos, padronizar textos e remover menções a ensaios pendentes. Nina perguntou se aquilo era ilegal. Respondi com cuidado. É grave o suficiente para você não ficar sozinha. Samuel orientou que Nina procurasse proteção como denunciante e que tudo fosse encaminhado por canais formais. Nada de posts, nada de explosões, nada de vingança bonita para a internet. Apenas o caminho mais seco, mais lento e mais difícil de manipular. Documentos, protocolos, órgãos certos. Preparamos uma notificação ao Conselho Profissional, outra ao Departamento Estadual responsável pelo contrato e uma carta de preservação de evidências para Kessler & Rowe. A expressão era bonita. Preservação de evidências. Na prática, significava não destruam a trilha que vocês deixaram. Enquanto isso, Paige continuava tentando me puxar para uma conversa particular. Mandou mensagens dizendo que podíamos resolver sem destruir vidas. Depois mandou outra dizendo que eu não entendia a pressão de liderar. Depois, quando não respondi, escreveu, você está gostando disso. Fiquei olhando para a tela muito tempo. Talvez fosse isso que mais me separava dela. Ela imaginava prazer onde havia apenas limite. Eu não estava gostando. Eu estava cansada. Mas cansaço não era mais motivo para obedecer. A virada começou numa quarta-feira, às 11h26, quando Samuel me encaminhou um e-mail do Departamento Estadual. Eles haviam aberto uma revisão de conformidade e convocado uma reunião extraordinária para sexta-feira, com presença da diretoria da Kessler & Rowe, jurídico, responsáveis técnicos envolvidos e representantes do conselho. A mensagem citava possível uso indevido de credenciais profissionais e inconsistências em registros de inspeção. Li esses termos 3 vezes. Eram frios, burocráticos, quase sem sangue. Ainda assim, carregavam mais justiça do que qualquer conversa familiar que eu já tivera. Paige me ligou 12 vezes naquela tarde. Martin, 5. Richard, 2. Elaine deixou outro áudio chorando. Aaron escreveu que eu tinha ido longe demais. Não respondi a ninguém. Em vez disso, sentei na mesa da cozinha e organizei a pasta azul em ordem cronológica.
Primeiro, minha nomeação como responsável técnica, depois a demissão, depois o cancelamento de acesso, depois as versões adulteradas, depois minha prova de ausência, depois o áudio, depois as mensagens tentando me enquadrar como ressentida. O centro da minha história deixou de ser dor e virou sequência. Na quinta-feira à noite recebi uma última mensagem de Paige. Não era longa. Você não sabe o que eu tive que fazer para chegar onde cheguei. Fiquei olhando para aquelas palavras e quase senti pena. Quase. Porque eu sabia que mulheres como nós muitas vezes precisavam lutar mais para serem ouvidas, e eu sabia que empresas como aquela adoravam colocar uma contra a outra. Mas Paige não tinha apenas lutado para subir. Ela tinha pisado em quem segurava a escada. Existe uma diferença entre sobreviver a um sistema injusto e aprender a usar a injustiça como ferramenta. Respondi pela primeira vez em dias. Eu sei exatamente o que você fez. Sexta-feira, outras pessoas também saberão. Não acrescentei nada. Não precisava. Ela visualizou em menos de 1 minuto e não escreveu de volta. Pela janela da cozinha, vi as luzes dos apartamentos do outro lado da rua se acenderem uma a uma. Pessoas chegando em casa, colocando sacolas na mesa, tirando sapatos, vivendo vidas comuns que dependiam de pontes, prédios, túneis e relatórios assinados por gente que não podia tratar a verdade como detalhe. Na sexta-feira de manhã, antes de sair, abri a caixa preta do meu carimbo profissional. Não para levá-lo, apenas para olhar. O metal frio com meu nome gravado parecia simples demais para carregar tanto peso. Lembrei da primeira vez que usei com meu pai vivo ainda, ele tirando foto como se fosse diploma. Esse negócio aí é sua palavra virando ferramenta, ele tinha dito. Sorri com tristeza. Depois fechei a caixa e deixei o carimbo em casa novamente. Minha palavra iria comigo. A ferramenta não. Samuel me encontrou na entrada do prédio estadual, não no escritório da Kessler & Rowe. Isso já mudava tudo. A sala de reunião não teria o logotipo deles na parede, nem a mesa escolhida por Richard, nem as cadeiras onde Paige sabia parecer calma. Seria território neutro, com gravador oficial, ata e gente, que não devia favores à minha família. Samuel carregava uma pasta preta. Eu carregava a azul. Ele olhou para minhas mãos e perguntou se eu estava pronta. Eu pensei em dizer que sim, mas a verdade era mais limpa. Estou com medo, respondi. Ele assentiu como se medo fosse informação, não fraqueza. Ótimo. Pessoas sem medo costumam cometer erros. Entramos juntos. No corredor, vi Martin pela primeira vez desde a sala de vidro. Ele parecia menor sem o cenário da própria autoridade. Richard falava ao telefone em voz baixa. Paige estava perto da janela, de blazer branco, perfeita como sempre, exceto pela mão apertada demais em volta do celular. Quando me viu, caminhou até mim antes que Samuel pudesse impedir. Última chance. Ela sussurrou. Eu parei. Não dei um passo para trás. Ela sorriu de leve, aquele sorriso antigo, de cozinha, de velório, de sala de vidro. Você ainda pode dizer que foi mal entendido. Eu também digo. Todo mundo respira. Olhei para ela e pela primeira vez não procurei minha irmã, minha rival, minha acusadora ou a filha preferida da minha madrasta. Vi apenas uma mulher adulta oferecendo silêncio em troca de impunidade. Não, eu disse, uma palavra só. Pequena, inteira. Ela abriu a boca para responder, mas a porta da reunião se abriu. Marjorie Evans apareceu com uma pasta cinza na mão e chamou todos para dentro. Atrás dela havia 2 representantes do conselho profissional e um auditor independente contratado pelo Estado.
A sala era clara, sem decoração, com uma mesa longa e microfones pequenos distribuídos pelos lugares. No centro havia um projetor conectado a um laptop. Paige olhou para a tela, depois para minha pasta azul. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, vi a pergunta atravessar o rosto dela antes da resposta pronta chegar. Ela não sabia o quanto eu tinha. Sentei ao lado de Samuel e coloquei a pasta azul sobre a mesa. Não abri ainda. Esperei todos se acomodarem. Richard tentou começar com uma declaração sobre parceria histórica, mas Marjorie levantou a mão e disse que falariam por ordem, com registro. O gravador foi ligado. O som do clique pareceu pequeno, mas mudou o ar da sala. Paige ficou imóvel. Martin encarou os próprios dedos. E eu, com o coração batendo como se quisesse fugir do meu corpo, deslizei a primeira folha para fora da pasta. A primeira folha era simples demais para parecer perigosa. Era minha nomeação original como responsável técnica pelo corredor leste, com data, número de licença e assinatura de Richard Kessler, reconhecendo que qualquer alteração de responsabilidade deveria ser formalizada antes da submissão final ao Estado. Coloquei a cópia diante de Marjorie, depois deslizei outra para Samuel. Minha voz saiu baixa, mas firme. Este é o ponto de partida. Quando fui desligada, nenhuma substituição formal tinha sido registrada. Isso significa que meu nome continuou preso ao projeto sem meu controle. Richard tentou interromper. Nós estávamos em processo de atualização. Marjorie olhou por cima dos óculos. Senhor Kessler, o senhor terá a oportunidade de falar. A frase dela não foi agressiva, mas colocou uma parede onde antes ele estava acostumado a encontrar tapetes. Vi a garganta dele se mover. Paige cruzou as pernas devagar, tentando recuperar compostura. Martin anotou algo em uma folha em branco, como se escrever pudesse construir uma saída. Eu virei para a segunda página. Agora, este é o aviso de desligamento que recebi. Coloquei a carta bege sobre a mesa, a mesma linguagem limpa, o mesmo corte de custos, a mesma reestruturação estratégica. Li só a parte essencial. Acesso encerrado, vínculo encerrado, transição imediata. Depois mostrei o e-mail automático do sistema confirmando que minha conta tinha sido desativada naquela sexta-feira às 18h02. O auditor independente inclinou a cabeça para observar a data. A senhora não tinha mais acesso aos arquivos internos depois disso? Perguntou. Não, respondi. E justamente por isso, qualquer alteração posterior não poderia ter sido revisada por mim dentro do sistema da empresa. Paige finalmente falou. Ninguém aqui está negando que houve uma falha de comunicação. Ela escolheu as palavras com cuidado, como quem pisa em vidro e sorri para não mostrar o sangue. Mas a Helena participou do desenvolvimento substancial do projeto durante anos. A intenção nunca foi atribuir a ela trabalho que não fosse baseado no histórico dela, sua. Samuel levantou uma mão pequena, pedindo a palavra. A questão não é histórico. A questão é representação atual de revisão, presença e responsabilidade. Paige olhou para ele com irritação breve. Ela não gostava de frases que não podia dobrar. Abri a terceira seção da pasta azul. Ali estavam as versões do relatório. Antes da minha saída, a frase pendente de ensaio ultrassônico aparecia destacada em amarelo, com meu comentário pedindo medição antes da liberação. Depois da minha saída, a frase desaparecia. No lugar, havia uma aprovação visual que eu nunca escreveria. Projetei as duas versões na tela, lado a lado. A sala ficou em silêncio. Não era um silêncio confuso. Era
O silêncio de gente vendo a diferença entre um erro e uma escolha. O auditor perguntou quem fez a alteração. Eu não respondi imediatamente. Apontei para os metadados. O nome de usuário era de Nina, mas o comentário anexado vinha de Paige. Remover pendências que atrasem liberação. Manter tom técnico consistente. Marjorie leu em voz alta, sem emoção. Paige se endireitou. Isso, um comentário de gestão de projeto, não uma instrução técnica. Eu olhei para ela. Então, por que uma gestora de estratégia estava orientando remoção de pendências técnicas de um relatório que carregava meu nome? Pela primeira vez, ninguém correu para salvá-la. Martin olhou para Richard. Richard olhou para a advogada. A advogada folheou papéis com a velocidade triste de quem procura uma frase que não existe. Paige respirou fundo, porque havia uma janela de financiamento e todos estavam sob pressão. A palavra todos fez meu peito apertar. Todos. Quando ela queria autoridade, dizia eu. Quando queria dividir culpa, dizia todos. Eu me inclinei levemente para a frente. Pressão não altera concreto. Pressão não mede solda. Pressão não transforma a ausência em presença. A representante mais jovem do Conselho Profissional pediu para ver o relatório enviado ao Estado. Samuel entregou a cópia completa. Ela parou na página da inspeção de terça-feira. Aqui consta que a senhora Duarte participou da vistoria às 8h30. Marjorie olhou para mim. Eu retirei os documentos de Warwick, confirmação de entrevista, registro de entrada, recibo de café e declaração da recepcionista, com carimbo da empresa de consultoria. Eu estava em outro prédio, em outra cidade, registrada por outra organização, disse. Não existe interpretação técnica para isso. Martin passou a mão pelo rosto. Foi um gesto pequeno, mas entregou pânico. Richard, por outro lado, tentou a velha rota da autoridade. Essa linguagem pode ter sido reaproveitada de um modelo anterior. O auditor não sorriu. Modelos anteriores não criam presença física específica com horário. Richard ficou vermelho. Paige olhou para a tela como se pudesse apagar a linha com raiva suficiente. Eu senti minhas mãos tremerem sob a mesa e as escondi por um segundo no colo. Não queria que eles vissem. Depois pensei melhor e coloquei as mãos de volta sobre a pasta. Marjorie perguntou quem aprovou o envio daquela versão. A advogada interna respondeu que estava verificando. O auditor já tinha a resposta nos metadados, enviado por Martin Shaw, com revisão anterior de Paige Larkin e a aprovação executiva de Richard Kessler. Ele disse os nomes sem dramatizar. Talvez por isso doeu mais. Não havia música, grito, confissão cinematográfica. Apenas uma sequência de responsabilidades sendo lida em voz clara. A mentira deles não caiu como um prédio. Ela foi desmontada parafuso por parafuso. Paige tentou me atingir então, porque era o único terreno onde ainda achava que sabia vencer. Helena sempre guardou documentos fora dos fluxos normais. Isso é parte do problema. A frase veio com um tom de preocupação, como se ela estivesse denunciando um hábito obscuro. Eu abri outra aba no projetor. Era um manual interno da Kessler & Rowe, seção de responsabilidade técnica, que exigia cópias pessoais de nomeações, submissões, aprovações e comunicações regulatórias mantidas pelo profissional licenciado. Guardar registro não era desvio, eu disse. Era política da empresa. A representante do conselho assentiu. E prática recomendada. A resposta dela atingiu Paige de um jeito quase físico. Vi a mandíbula dela tensionar. Durante anos, ela tinha transformado meus cuidados em defeitos. Cuidadosa demais.
Rígida demais, centralizadora demais. Agora uma mulher que não me devia nada dizia, em registro oficial, que meu cuidado era exatamente o que um profissional deveria fazer. Foi uma reparação pequena, técnica, sem abraço. Ainda assim, senti algo dentro de mim se endireitar. Samuel, então, pediu permissão para reproduzir o áudio. A advogada da empresa protestou antes mesmo de saber qual áudio. Marjorie pediu base para o protesto. A advogada falou de contexto, confidencialidade, fonte desconhecida. Samuel respondeu que o arquivo seria apresentado como indicativo para preservação e investigação, não como único fundamento decisório. O auditor concordou que a relevância era evidente. Paige ficou imóvel, muito imóvel. Eu olhei para ela e soube que ela já tinha entendido qual conversa Nina havia gravado. O áudio começou baixo, com ruído de mesa e cadeira. Depois veio a voz de Martin perguntando sobre o problema regulatório. A voz de Paige entrou em seguida. Não precisamos da Helena. Só precisamos do padrão dela. Ninguém se mexeu. O som pareceu preencher até os cantos da sala. Richard falando que o Estado não lia tudo. Paige rindo e dizendo que eu sempre voltava quando me faziam sentir responsável. Ali, finalmente, a história que ela contava sobre mim encontrou a história que ela contava quando achava que eu não estava ouvindo. Não olhei para Paige durante o áudio inteiro. Olhei para minhas mãos. Vi as unhas curtas, a pequena cicatriz no indicador esquerdo de uma inspeção antiga, a pele ressecada pelo frio. Pensei em quantas vezes essas mãos seguraram relatórios até tarde. Corrigiram cálculos, carregaram caixas, recolheram pedaços de mim depois de alguma humilhação familiar. Quando o áudio terminou, ninguém falou por vários segundos. Foi Marjorie quem quebrou o silêncio. Senhora Larkin, a senhora deseja contextualizar essa gravação? Paige abriu a boca, mas a voz não saiu de imediato. Quando saiu, estava mais fina. Isso foi uma conversa interna sob enorme pressão. Eu estava tentando proteger a empresa. Richard virou a cabeça para ela rápido demais. Martin ficou pálido. Ela percebeu tarde que, ao tentar parecer leal, tinha admitido o centro do problema. Proteger a empresa, não o público, não o projeto, não a verdade. A empresa. Marjorie anotou algo. Samuel não precisou dizer nada. Certas frases se condenam sozinhas quando finalmente saem da sombra. Richard tentou se reposicionar. Paige não tem autoridade técnica. Se ela fez comentários inadequados, isso não representa a cultura da Kessler & Rowe. Paige olhou para ele como se tivesse levado um tapa sem mão. Pela primeira vez, vi a lealdade dela encontrar o limite do interesse dele. Ela tinha acreditado que subir significava pertencer. Mas homens como Richard não constroem família dentro da empresa, constroem escadas descartáveis. Eu quase senti pena dela de novo. Quase. Então lembrei da minha porta, da corrente, da ameaça baixa no corredor. Martin falou em seguida, tropeçando nas palavras, disse que acreditava que a equipe técnica havia resolvido pendências, que confiou em comentários, que a urgência do prazo criou ruído. O auditor perguntou por que, então, pediram minha assinatura depois, se tudo estava resolvido. Martin ficou sem resposta. Era a pergunta que quebrava toda a farsa. Se eu era redundante, por que precisavam de mim? Se o relatório era válido, por que ligaram antes do nascer do sol? Se era só linguagem padrão, por que estavam todos naquela sala? Marjorie suspendeu a reunião por 15 minutos. Ninguém se levantou no início. A tensão prendia todas as cadeiras. Quando finalmente saí para o corredor, Paige veio atrás de mim. Samuel deu um passo.
mas eu levantei a mão. Queria ouvir. Ela parou perto da máquina de água e falou sem maquiagem emocional dessa vez. Você vai arruinar minha carreira. Eu olhei para ela, cansada até os ossos. Não, eu estou me recusando a deixar você arruinar a minha. Ela riu com amargura. Sempre você, Helena. Sim, respondi. A palavra saiu serena. Desta vez sim. Ela me encarou como se eu tivesse quebrado uma regra antiga. Talvez eu tivesse a regra de que minha dor precisava ser útil. A regra de que minha competência pertencia à família quando era conveniente. A regra de que Paige podia criar fogo e eu devia chamar de calor. Ela abriu a boca, talvez para falar do meu pai outra vez, mas olhei diretamente para ela e disse, não use família aqui. Você deixou de agir como minha irmã quando tentou usar meu nome sem meu consentimento. Quando voltamos para a sala, Marjorie comunicou as medidas preliminares. O Estado suspenderia a liberação do corredor leste até a auditoria completa e independente, com revisão de todos os ensaios pendentes e cadeia documental. O Conselho abriria apuração sobre possível uso indevido de credenciais profissionais. A Kessler & Rowe deveria preservar todos os e-mails, chats, versões, registros de acesso e comunicações relacionados ao projeto e ao meu desligamento. A frase meu desligamento, dita naquele contexto, fez Richard fechar os olhos por meio segundo. Agora a demissão também era evidência. Depois veio a parte que mudou o meu futuro imediato. Marjorie declarou que eu não seria obrigada a assinar, validar ou corrigir qualquer documento produzido após minha saída e que qualquer participação minha dali em diante exigiria contrato separado, escopo definido e independência técnica. Samuel me olhou, mas eu já sabia minha resposta. Richard tentou falar antes de mim. Estamos dispostos a discutir termos generosos. A generosidade dele chegou com semanas de atraso e cheiro de incêndio. Eu virei para Marjorie. Não aceitarei retornar sob contrato com a Kessler & Rowe. A sala reagiu de modos diferentes. Martin pareceu assustado. Richard pareceu insultado. Paige pareceu por um instante genuinamente perdida. Eu continuei. Aceito cooperar com o Estado e com o Conselho para esclarecer fatos relacionados ao período em que fui responsável técnica. Não aceitarei ser usada para consertar documentos que foram alterados sem meu conhecimento. Minha licença não está à venda. Minha assinatura não é remendo. E meu silêncio não será parte do cronograma de ninguém. As palavras saíram calmas. Cada uma delas era uma porta se fechando. Marjorie assentiu e registrou. A decisão prática veio logo depois. A Kessler & Rowe seria afastada temporariamente da submissão final até demonstrar conformidade. E uma firma independente revisaria o trecho crítico. O financiamento não seria perdido naquele dia, mas o prazo mudaria, o custo subiria e a reputação da empresa deixaria de ser controlada por comunicados polidos. O projeto público seria protegido. Minha licença também. E a versão de Paige, aquela onde eu era a mulher ressentida segurando tudo por ego, não cabia mais em nenhuma ata. Quando a reunião terminou, Richard saiu sem olhar para mim. Martin parou na porta como se quisesse pedir desculpas, mas faltou coragem ou vocabulário. Paige ficou por último, juntando o notebook com movimentos duros. Antes de sair, ela se virou. Tá satisfeita? Eu guardei a última folha na pasta azul. Satisfeita teria sido não precisar provar que eu não menti. Ela não respondeu. Talvez porque, pela primeira vez, não havia plateia pronta para acreditar nela antes de ouvir a frase inteira.
Desci as escadas em vez de pegar o elevador. Meu corpo precisava de movimento para entender que tinha sobrevivido. Lá fora, o ar estava frio, cortante, honesto. Samuel caminhou ao meu lado até a calçada e disse que ainda haveria consequências, depoimentos, talvez meses de processo. Eu sabia. Nada estava magicamente resolvido, mas alguma coisa fundamental tinha mudado. A mentira deles tinha sido registrada. Meu não tinha sido registrado. E em certos dias, isso é o começo mais concreto de liberdade que alguém consegue receber. Quando cheguei em casa, havia 12 mensagens da família. Elaine dizia que Paige estava devastada. Aaron dizia que eu podia ter resolvido sem humilhar ninguém. Uma tia que mal falava comigo escreveu que sangue era sangue. Eu li tudo em pé na cozinha, a pasta azul sobre a mesa, a caneca trincada ao lado. Depois bloqueei o grupo por 24 horas. Não para sempre. Ainda não. Só o suficiente para ouvir meu próprio silêncio sem a tradução deles. O apartamento ficou calmo de um jeito quase estranho. À noite, Nina mandou uma mensagem curta. Obrigada por não me deixar sozinha nisso. Eu respondi. Você também não me deixou. Fiquei olhando para a tela depois, sentindo a frase abrir um espaço que família nunca tinha ocupado direito. Às vezes, lealdade não vem das pessoas que dividem sobrenome com você. Vem de quem decide dizer a verdade quando seria mais seguro apagar comentário, fechar arquivo, fingir que não viu. Nina tinha menos poder que todos naquela sala. Ainda assim, foi ela quem guardou a peça que faltava. Antes de dormir, tirei meu carimbo da caixa preta e segurei na palma da mão. Não carimbei nada. Só senti o peso. Por muito tempo, eu achei que aquele selo provava meu valor para os outros. Naquela noite, entendi que ele exigia algo de mim também. Exigia que eu soubesse dizer não quando todos queriam transformar meu nome em conveniência. Coloquei-o de volta. Fechei a tampa e apaguei a luz. No escuro, meu celular vibrou uma última vez. Era uma mensagem de Paige, sem insulto desta vez. Por favor, não conte para a mãe sobre o áudio. Fiquei olhando para aquelas palavras até a tela escurecer. Depois toquei nela para ler de novo. Não porque eu tivesse dúvida, mas porque precisava reconhecer a forma final daquilo. Paige não pediu desculpas por usar meu nome. Não pediu desculpas por me chamar de ressentida. Não perguntou se eu estava bem. Pediu apenas que eu protegesse a imagem dela diante da única plateia que ainda importava para ela. Sorri sem alegria. O velho papel me chamava de volta. Eu não respondi naquela noite. Apenas fiz uma captura de tela, salvei com data e coloquei na mesma pasta de tudo o resto. Não por vingança. Por memória, porque havia passado tempo demais, deixando pessoas reescreverem cenas depois que eu saía da sala. Deitei com Miles enrolado perto dos meus pés e, pela primeira vez, desde a demissão, dormi sem sonhar com a sala de vidro. Mas, quando acordei, havia um e-mail oficial do Conselho Profissional na minha caixa de entrada. A investigação formal tinha começado. O e-mail do Conselho Profissional não tinha emoção nenhuma e talvez por isso tenha parecido tão pesado. Comunicava a abertura de investigação sobre uso indevido de credenciais, alterações documentais e possível falsa representação de presença técnica. Meu nome aparecia como parte notificante e testemunha, não como acusada. Li essa linha devagar, mais de uma vez, até meu corpo acreditar. Durante semanas, eles tentaram empurrar culpa para cima de mim, como quem empurra uma mesa contra uma porta. Pela primeira vez, uma instituição colocou a mesa de volta no lugar. A investigação não explodiu em público no dia seguinte.
A vida real raramente dá esse tipo de catarse limpa. Ela avançou em envelopes, depoimentos, pedidos de preservação, entrevistas gravadas e silêncios desconfortáveis. Nina foi ouvida com proteção formal. Tom também. Denise de Warwick confirmou minha presença no prédio no horário da suposta inspeção. O auditor independente visitou o corredor leste e exigiu os ensaios que eu tinha marcado como pendentes. 2 deles mostraram necessidade de reforço adicional. Nada catastrófico, mas suficiente para provar que minha cautela não era capricho. A Kessler & Rowe emitiu um comunicado interno dizendo que estava cooperando plenamente com a revisão. Eu recebi uma cópia por alguém que ainda trabalhava lá. A frase era bonita, vazia, treinada por advogados. Não mencionava meu nome, não mencionava Paige. Não mencionava que a empresa só cooperou depois de tentar me usar como tampa. Ainda assim, entre as linhas, o prédio inteiro sabia. Escritórios têm um jeito próprio de contar verdades. Elas passam por olhares no elevador, cafés interrompidos, portas fechadas cedo demais. 2 semanas depois, Martin pediu demissão. O anúncio dizia que ele sairia para buscar novos desafios. Eu quase ri quando li. Novos desafios, no idioma corporativo, às vezes significa que os antigos finalmente deixaram rastro. Richard se afastou temporariamente da gestão do projeto, embora continuasse sócio. Paige foi colocada em licença administrativa durante a apuração. A palavra licença para ela apareceu limpa demais. Para mim, ainda bastou. Não porque eu queria vê-la destruída, mas porque durante muito tempo ela atravessou salas sem nunca encostar nas consequências que deixava para trás. Minha família reagiu como se o mundo tivesse cometido uma grosseria contra Paige. Elaine apareceu no meu prédio num sábado de manhã, segurando uma sacola com pães doces de uma padaria que meu pai gostava. Eu a vi pelo interfone e, por alguns segundos, a menina treinada dentro de mim quis abrir. Aquela parte antiga ainda acreditava que uma visita com comida significava reconciliação. Mas eu já conhecia o roteiro. Primeiro o açúcar, depois a culpa. Apertei o botão de falar e perguntei o que ela queria. Ela disse que precisava me ver cara a cara. Eu respondi que podíamos conversar pelo interfone. O silêncio dela foi longo, ofendido. Então veio a frase esperada. Helena, você está punindo a família inteira. Encostei a testa na parede fria ao lado do aparelho. Não, eu disse. Estou parando de permitir que a família inteira me puna para proteger a Paige. Elaine respirou forte. Disse que eu tinha mudado, que eu estava dura, que meu pai não me reconheceria daquele jeito. Dessa vez, o nome dele não entrou em mim como faca. Meu pai me reconheceria melhor agora, respondi. Porque agora estou fazendo o que ele me ensinou. Elaine ficou quieta. Talvez por falta de argumento, né? Talvez por raiva. Talvez porque, pela primeira vez, eu não corri para preencher o desconforto dela com uma desculpa minha. Ela deixou a sacola na portaria e foi embora. Luiz, que trabalhava meio período no meu prédio à tarde, me ligou para perguntar se eu queria receber. Pedi que ele doasse os pães para alguém no saguão. Não era sobre pão. Nunca foi. Aaron me procurou alguns dias depois. Marcamos em uma cafeteria pequena, em terreno neutro. Ele parecia abatido, mais jovem do que seus 32 anos. Disse que tinha lido parte dos documentos porque Paige, em desespero, mandou coisas demais para provar que eu era cruel. Eu não sabia que tinham colocado seu nome daquele jeito. Ele falou, olhando para a xícara. Eu não disse, eu avisei. Essa frase dá prazer por 2 segundos e custa dignidade depois.
Apenas respondi. Você não perguntou antes de decidir que eu era o problema. Ele assentiu, envergonhado. Disse que Elaine estava inconsolável, que Paige não saía do quarto, que todos estavam assustados com o que podia acontecer. Eu ouvi sem interromper. Depois perguntei se alguém naquela casa estava assustado com o que poderia ter acontecido se eu tivesse assinado. Aaron levantou os olhos. Pela primeira vez, pareceu entender que a história não era só sobre reputação. Era sobre uma ponte, trabalhadores, motoristas, minha licença, meu nome e a facilidade com que todos acharam aceitável me sacrificar para evitar constrangimento. Aaron pediu desculpas, não uma desculpa perfeita, mas real o suficiente para não vir embrulhada em mais. Eu aceitei a parte que me cabia. Disse que precisaria de tempo, distância e mudança consistente, não mensagens emocionais depois que a verdade ficou impossível de negar. Ele perguntou se eu falaria com Elaine. Respondi que não naquele momento. A tristeza no rosto dele doeu, mas não me moveu como antes. Eu estava aprendendo que compaixão sem limite vira autorização para a mesma ferida ser aberta de novo. Com Paige, não houve grande conversa final. Houve um e-mail enviado pelo advogado dela pedindo que eu não compartilhasse gravações, mensagens ou documentos com familiares fora dos procedimentos formais. Samuel me orientou a não responder diretamente. A ironia era quase limpa demais. A mulher que espalhou que eu era ressentida agora queria privacidade absoluta quando a verdade tinha formato. Eu não postei nada, não liguei para tias, não mandei áudio para Elaine. Minha vingança não foi exposição pública, foi recusar a mentira privada. A auditoria do Corredor Leste foi concluída quase 3 meses depois. A firma independente assumiu a revisão final, os reforços foram feitos, o cronograma atrasou e o contrato da Kessler & Rowe sofreu penalidades. O Estado não cancelou a obra porque o objetivo nunca deveria ter sido punição teatral. O objetivo era segurança. Mesmo assim, a empresa perdeu a próxima licitação grande. Não por minha causa, como Paige provavelmente diria. Perdeu porque confiança é uma estrutura também, e eles tinham removido parafusos demais, achando que ninguém veria. Recebi, por meio de Samuel, uma carta formal da Kessler & Rowe. Reconhecia que meu nome fora mantido em documentos após meu desligamento sem autorização adequada, e que certas comunicações internas poderiam ter criado impressão incorreta sobre minha participação. A linguagem era pálida, cheia de curvas, mas havia uma frase no meio que li em voz alta no meu apartamento vazio. A senhora Duarte não teve responsabilidade pelas alterações efetuadas após seu desligamento. Não era poesia. Era melhor. Era registro. Era uma porta que finalmente se fechava do lado certo. Nina saiu da empresa antes do fim da investigação e foi contratada por uma firma menor, uma daquelas onde as pessoas ainda perguntavam o que o engenheiro achava. Antes de perguntar como ficaria no slide, eu escrevi uma recomendação para ela, a mais honesta que já escrevi. Disse que Nina entendia a diferença entre lealdade e obediência. Disse que ela preservava fatos sob pressão. Disse que qualquer equipe inteligente teria a sorte de trabalhar com alguém que não confundia silêncio com segurança. Ela me ligou chorando quando recebeu. Eu também mudei. Não de cidade, não imediatamente, mas de ritmo. Aceitei mais contratos independentes, recusei clientes que pediam atalhos e comecei a dar pequenas mentorias para jovens engenheiras sobre documentação profissional.
Não contei minha história inteira. Não precisava. Eu falava sobre e-mails, registros, escopo, limites, assinatura. Falava sobre nunca deixar seu selo em gaveta compartilhada. Falava sobre a estranha coragem de parecer difícil quando algo não está certo. Algumas delas riam nervosas. Eu reconhecia aquele riso. Era o som de quem ainda queria ser escolhida. Meses depois, precisei passar perto do antigo prédio da Kessler & Rowe para uma reunião em outra empresa. Pensei em evitar a rua. Depois achei que evitar também era uma forma de continuar orbitando aquele lugar. Então caminhei pela calçada, devagar, com uma pasta nova de couro na mão e o casaco fechado contra o vento. O logotipo prateado ainda estava lá, mas parecia menor. Talvez sempre tivesse sido. Talvez eu só tivesse olhado para ele por muito tempo de baixo para cima. Luiz não trabalhava mais naquele saguão. Descobri depois que tinha conseguido um posto melhor em um prédio residencial. Ainda assim, parei por um instante diante das portas de vidro. Vi meu reflexo sobreposto ao interior. Uma mulher de 39 anos, cabelos presos, olhos cansados, ombros retos. Pensei na tarde em que saí carregando a caixa de papelão, tentando não chorar até chegar ao carro. Pensei na ligação das 6h17. Pensei em Paige dizendo que eu era dramática. A palavra já não tinha força. Algumas armas enferrujam quando você para de segurá-las contra si mesma. Não entrei. Essa foi a parte que mais importou. Durante muito tempo, imaginei que vencer significaria voltar, ocupar uma sala, obrigar todos a olhar para mim e admitir que estavam errados. Mas a vida me ensinou um tipo de vitória menos cinematográfico e mais definitivo. Eu não precisava voltar para ser validada pelo lugar que me diminuiu. Não precisava da cadeira. Não precisava da sala de vidro. Não precisava ouvir desculpas de pessoas que só aprenderam respeito quando ficaram sem opção. Naquela noite, encontrei Aaron para jantar. Ele estava tentando reconstruir uma relação comigo sem usar Paige como centro da conversa. E isso era novo para nós dois. Falamos de trabalho, de comida, de uma lembrança pequena do meu pai consertando a luz da garagem enquanto cantava errado uma música antiga. Aaron riu, e eu também. A tristeza não desapareceu, mas ela mudou de posição. Não estava mais dirigindo a mesa. Antes de irmos embora, ele disse, eu devia ter acreditado em você antes. Respondi, sim. Depois acrescentei, e agora você sabe. Quanto a Elaine, mantive distância. Ela mandou uma carta longa, escrita à mão, dizendo que errou ao me pressionar, mas também pedindo que eu entendesse o medo dela de ver Paige cair. A carta tinha remorso e defesa na mesma tinta. Não respondi imediatamente. Guardei em uma gaveta, não na pasta azul. A pasta azul era para fatos. Elaine pertencia a uma categoria mais complicada, onde amor, hábito, culpa e covardia se misturavam até ninguém saber mais o que estava bebendo. Talvez um dia eu respondesse. Naquele momento, paz era resposta suficiente. Paige nunca pediu desculpas diretamente. Soube por Aaron que ela saiu da Kessler & Rowe depois de um acordo confidencial e tentou se reinventar em consultoria de gestão. Talvez tenha conseguido. Pessoas como Paige costumam saber trocar de narrativa quando a anterior começa a cheirar a fumaça. Antigamente, essa possibilidade me deixaria furiosa. Agora não, porque a consequência mais importante não era vê-la sofrer para sempre. Era ela não ter mais acesso livre ao meu nome, ao meu trabalho, à minha culpa ou à minha vida. A pasta azul ficou na prateleira do meu escritório novo, ao lado de manuais técnicos e uma foto do meu pai, não escondida, não exibida, como troféu.
apenas ali. Às vezes eu a via durante uma videochamada e lembrava que um objeto comum pode guardar uma fronteira inteira. Para outras pessoas era só papel. Para mim, era a prova de que eu não estava louca, não era difícil demais, não era dramática demais. Eu estava atenta. E estar atenta foi o que me salvou quando todos preferiam que eu fosse obediente. Meu carimbo profissional continuou na caixa preta, mas minha relação com ele mudou. Antes, eu o via como algo que precisava proteger para continuar sendo aceita no mundo que escolhi. Depois, entendi que ele também me protegia quando eu respeitava o que ele significava. Uma assinatura não é gentileza, não é favor, não é gesto de família, de lealdade ou de conveniência. Uma assinatura é uma promessa pública de que você esteve ali, viu aquilo, assumiu aquilo. E ninguém tem o direito de roubar uma promessa em seu nome. A parte mais difícil da cura foi admitir que eu tinha participado da minha própria diminuição por muitos anos. Não por culpa, mas por treinamento. Eu cedia para manter o jantar calmo. Cedia para não parecer amarga. Cedia para que meu pai não se preocupasse, para que Elaine não chorasse, para que Paige não me transformasse em vilã. No trabalho, eu aceitei ser a pessoa que resolvia sem aparecer. Em casa, aceitei ser a pessoa que entendia sem ser entendida. Chamar isso de amor foi a primeira mentira que precisei desfazer. Mas também aprendi a não odiar a mulher que eu fui. Ela sobreviveu com as ferramentas que tinha. Ela engoliu muito, sim, mas também estudou, trabalhou, registrou, protegeu, construiu uma vida e guardou as cópias certas. Ela não era fraca. Era uma ponte antiga segurando peso demais sem manutenção adequada. Quando finalmente colocou o limite, não desabou. Apenas fechou uma faixa, desviou o tráfego e exigiu inspeção. Às vezes, sobreviver com dignidade se parece exatamente com isso. Parar tudo antes que alguém chame rachadura de detalhe. Muita gente acha que vingança precisa ser barulhenta para ser satisfatória. Eu entendo a tentação. Há dias em que você quer uma cena, uma plateia, uma frase final que faça todos se calarem. Mas minha vitória não nasceu do barulho. Nasceu de datas salvas, e-mails preservados, uma testemunha corajosa, uma pasta azul e uma palavra que eu demorei décadas para dizer sem pedir desculpas depois. Não, pequena, limpa o suficiente. A palavra que eles mais temiam porque não havia atalho corporativo, familiar ou emocional capaz de carimbá-la por mim. Hoje, quando alguém me pergunta por que sou tão cuidadosa com documentos, eu não conto tudo. Apenas digo que papel lembra quando pessoas tentam esquecer. Digo que limites parecem frios apenas para quem se beneficiava do seu calor sem agradecer. Digo que famílias sem respeito vira plateia para a sua dor e trabalho sem ética vira máquina de moer nomes. Depois volto para minha mesa, reviso meus cálculos e assino apenas o que posso defender olhando no espelho. Essa é a paz que construí, não perfeita, minha. Eles me dispensaram para cortar custos. Depois descobriram que eu era a única pessoa legalmente autorizada a assinar. Mas a parte que eles nunca entenderam foi mais simples do que a lei, mais antiga do que qualquer contrato e mais forte do que a vergonha que tentaram me devolver. Eles não precisavam apenas da minha assinatura, precisavam da minha obediência. E quando eu me recusei a dar as duas, descobriram tarde demais que uma mulher silenciosa ainda pode ser a estrutura que segura tudo.